Saudações tricolores, eu sou o Fio, seu canal Gol de Barriga, e no vídeo dessa quarta-feira a gente vai falar sobre o mercado do Fluminense. Continuam muitas especulações, quem vem, quem não vem, quem pode sair. Vamos falar também sobre a reapresentação desse elenco, né? O Fluminense define a data de reapresentação do elenco, até porque no mês que vem já começa o Campeonato Carioca, o que seria normal, e também o Campeonato Brasileiro, tá bom? Então vamos rodar a vinheta e começar esse vídeo de hoje. Antes de começar, eu vou pedir para você só aquele favor que eu peço sempre, tá? Por favor, vê se você está inscrito aqui no canal, só clicar em inscreva-se aqui embaixo. E se você estiver inscrito também, deixa o like, ajuda muito. Além de quem puder hypar o canal, ajuda muito o nosso trabalho. Vamos começar falando sobre mercado de Fluminense, né? Vale toda uma análise dos vídeos, das informações de ontem ali, né? O GE soltou que a ideia do Fluminense é trazer 5 reforços. Claro que isso não é algo que tem como definir totalmente, mas é uma informação de dentro do Fluminense, né, de 5 reforços. Existem temporadas que o Fluminense falou, achou que ia trazer 3 e trouxe 8, achou que ia trazer 8 e trouxe 3. Mas, a princípio, o Fluminense pensa em trazer 2 zagueiros, com a saída do Thiago Silva e do Manuel, né, mas acho que independente ali do Manuel, até porque o Manuel não estava mudando, com todo respeito ao trabalho que o Manuel fez no Fluminense, o Manuel não estava mudando em nada a nossa vida, né? Mas o Fluminense pensa em trazer 2 zagueiros, além de um centroavante. Aí, quando a gente vai com a informação do Gabriel Amaral, que além disso também tem um ponta, que existe no Fluminense hoje pontas como, que a visão do futebol, eu concordo, é que o Serna e o Canóbio são pontos muito parecidos no sentido de recomposição, de velocidade, que o Fluminense tem alguns pontos do X1 aí que eu acho uma loucura, que aí é o Soteldo no caso, né? Já que espero que o Keno não continue no Fluminense. E precisaria de um cara mais o John Arias, um ponta que jogue mais centralizado, que vá mais por dentro, o que eu acho que combinaria muito com o estilo de jogo do Zubeldia, para poder trabalhar ali junto com o Lúcio Acosta e fazer umas infiltrações mais por dentro e não somente ataque pelas pontas. O começo do trabalho do Zubeldia, o jogo contra o Atlético Mineiro, o Internacional, a gente via muito isso acontecer. Eu acho que no decorrer do trabalho ele acabou sentindo falta desse tipo de jogador e acabou diminuindo um pouco, voltando o Fluminense a atacar muito pelas pontas. E esse outro nome, provavelmente, aí eu arriscaria. Está sendo muito especulado nomes de volante do Fluminense, apesar de eu achar que não tem necessidade, mas talvez algum jogador vá sair, né? Algum volante. Acho que todos esses nomes são especulações de empresário ainda, né? A gente está falando aí do Filipinho, do Atlético Paranaense, Mandaca, Galarza, todos volantes que não tem nada de concreto. O Fluminense aparentemente não está sondando nenhum, mas aquilo pode chegar no meio dos empresários que o Fluminense quer um volante. E aí estão os empresários agora empurrando o volante em cima do Fluminense para ver se consegue fechar alguma coisa. Ou então, se o Fuentes realmente for sair do Fluminense, que já foi especulado, a gente vai precisar de um lateral esquerdo, então seria esse quinto nome, tá? A minha opinião sobre esse mercado do Fluminense, acho que vai ser um mercado que, no geral, o torcedor vai se decepcionar. Gabriel trouxe a informação no vídeo de ontem dele, aliás, vídeo muito bom do Gabriel Amaral lá no Rádio Tricolor, tá? Falando sobre que tem informação que o Fluminense não vai vir alto, né? Tirando o caso Nino, não vai vir alto nesse mercado, e muito pensando em quitar as dívidas, pensando na SAF, né? Para o Fluminense ficar com uma porcentagem maior e ter uma próxima rodada ali onde a SAF entraria com mais dinheiro. Tem dois lados para você pensar nisso, né? Tem um lado que você pode pensar, cara, o Fluminense sendo responsável, pensando em não torrar muito dinheiro, até porque já torrou esse ano, né? O Fluminense gastou, vamos lá, Soteldo, Freitas é a contratação desse ano, Hércules, Lúcio Acosta, Santi Moreno, Lescano, La Vega. A gente está falando aí de muito dinheiro que o Fluminense jogou fora, mais de 150 milhões de reais, tranquilamente, essa brincadeira, quase chegando a 200 milhões de reais. Passou de 200, na verdade. Você vai contar com o Everaldo, vai contar com o Otávio, todos os jogadores têm custo também, passou dos 200 milhões. Então o Fluminense vai ter que pagar isso. Sei que tem premiações muito altas esse ano, mas você pode enxergar de uma forma responsável. Ou, só para fazer o outro ponto aqui, ou você pode enxergar como uma forçação de barra a SAF ano que vem passar. Do tipo, não tá dando, não dá para fazer grandes contratações, e aí o torcedor entra nessa de que, se for SAF, a gente consegue. Então, eu acho que tem esses dois lados para a gente pensar. Esses dois lados podem estar andando junto também, tá? A diretoria pode estar querendo ser, sim, um pouco mais responsável e, ao mesmo tempo, pensando em passar a SAF, que a gente sabe ali que provavelmente quem vai assumir, quem vai ser o CEO da SAF,
vai ser o Mário Bittencourt, estendendo esse trabalho do Mário Bittencourt à frente do Fluminense, tá? Enfim, minha opinião, se eu fosse dar um palpite agora, acho que o Fluminense vai trazer o Nino, acho que o Nino tem muita chance. Aliás, ontem o pessoal do nosso palestra deu a informação, né, que o Palmeiras entrou em contato com o staff do Nino, gente próxima ao Nino, e a informação que o Nino não ia abrir a negociação. Então, assim, tudo parece estar muito encaminhado que o Nino quer muito vir para o Fluminense, o Nino quer muito voltar, o problema está no Zenit. A gente passou por uma situação muito parecida na relação do Luiz Henrique com o Betis. O Luiz Henrique queria voltar ao Fluminense, é um cara que, assim, quando fez gol na gente não comemorou, quando deu entrevista em podcast após a Libertadores, onde ele podia surfar na onda de ser ídolozão do Botafogo, ele praticamente disse que era tricolor, falou sobre o irmão dele jogar no Fluminense. Então, assim, é um cara com muito carinho pelo Fluminense, mas chegou na hora, o Fluminense não tinha dinheiro e o Betis tinha. Essa é a preocupação. O fato de o Nino ser um zagueiro faz com que isso diminua as chances, porque o valor de zagueiro é um pouco mais baixo, né, do que o valor de atacante. E o Nino é um cara que, se o Nino quisesse, ele podia... Porque o Nino sabe que o Palmeiras tem muito mais chance, bala na agulha, do que o Fluminense para chegar no Zenit e pagar a forma, o valor e a forma que o Zenit quer. Porque não adianta nada o Fluminense falar que tem 10 milhões para pagar no Nino, mas o Zenit quer à vista e o Fluminense quer parcelar em 8 vezes sem juros. Então, assim, o Nino sabe que ele não é burro, né? O Nino e o staff dele, que o Palmeiras teria mais chance. Então o Nino poderia muito bem cozinhar o Palmeiras, para o Palmeiras também chegar junto, e aí ele quer sair da Rússia e voltar ao Brasil, isso é meio claro. Mas aparenta que o Nino quer realmente voltar para o Fluminense. E aqui eu não estou falando de amor, não tem como a gente cravar isso, mas talvez a gente está falando só por ele conhecer o ambiente do Fluminense, conhecer as pessoas que trabalham lá, já está adaptado ao Rio de Janeiro, tudo isso faz muita diferença na vida do jogador. Então, tudo parece caminhar para o Nino. Então, acho que o Fluminense vai trazer o Nino, vai trazer um centroavante que, assim, não acho que vai ser... Acho que vai ser um centroavante para ser titular, até porque não é difícil no Fluminense atualmente o centroavante chegar para ser titular. Se eu perguntar para meu filho de 9 anos, que está aqui ao meu lado, fala um centroavante bem mais ou menos do Brasil ou ruim? Qualquer um. Ruim, sem ser o Fluminense. Calma aí. O Gilberto, ele pensou no Gilberto, que jogou no Bahia. Tal. Sim, Gilberto com Juventude com 36 anos é melhor que o Everaldo na minha cabeça. Enfim, acho que a gente vai trazer um centroavante titular, mas não acho que na cabeça do torcedor que está pensando, vai trazer o Richarlison, vai trazer o Firmino. Eu acho que vai vir um jogador parecido ou menos badalado ainda do que o Kevin Viveiros, que foi o nome especulado, jogador do Atlético Paranaense, que jogou no Atlético Nacional, fez 20 gols na temporada, né? 10 pelo Atlético Paranaense e 10 pelo Atlético Nacional. É um atacante bom, uma idade boa, mas provavelmente não vem Fluminense, que o Atlético Paranaense pagou 5 milhões de dólares por 70% dele, e quem deu essa informação foi o Thiago Marquezine do 3 pontos, e o Furlan da Atletis, né, deu a informação que ele não vai sair do Atlético Paranaense, tem um contrato muito bem amarrado e os valores são muito altos. Mas vai vir um jogador tipo esse, que não vai ser uma rejeição completa, mas também não vai ser uma certeza. Esse é meu palpite, tá? Esse ponta também acho a mesma coisa, vai ser um ponta onde vai ser questionável ali. Eu acho que é isso, tá? Na minha opinião, o Fluminense não traz nem esse segundo zagueiro. Porque eu acho que o Fluminense aposta... Essa aqui não é a minha opinião, tá? É a minha opinião sobre o que eu acho da opinião da diretoria. Eu acho a cara dessa diretoria falar, vamos trazer o Nino, e desculpa, a torcida tá reclamando, mas Freitas, Ignácio, Igor Rabelo vão dar conta dessa outra vaga aí. Então, de verdade, acho que é para esse caminho. E aí vai ser uma janela um pouco decepcionante. Acho que é aquilo, a gente tem uma base de bons jogadores, então a gente não tinha feito as campanhas que a gente fez, mas faltam a mais. Faltam a mais para não ser só quinto, faltam a mais para não chegar só na semi, faltam a mais nesse time do Fluminense. E esse a mais eu tenho um pouco de dúvida se a diretoria consegue trazer. Espero que eu esteja errado e que a diretoria traga um grande... Apesar que essas apostas podem dar muito certo, né? Podem ser um Arias da vida, mas podem ser um Arias e podem ser um Lescano, podem ser um La Vega também. Então pode ser muita coisa. Deixa aqui seu comentário, qual a sua expectativa para essa janela? Acho que a pergunta é basicamente essa, tá? Vamos falar da
reapresentação desse elenco para a temporada de 2026. Só antes vou pedir para você deixar o like e se inscreve no canal, tá? Antes de falar dessa reapresentação. Reapresentação que saiu lá no GE, que o Fluminense definiu as datas para esse elenco ser representado para a próxima temporada. Uma parte do elenco vai ser representado no dia 2, pensando no começo do Campeonato Carioca, nas 3 primeiras rodadas ali de Campeonato Carioca, e o restante do elenco se apresenta no dia 8, pensando já no Campeonato Brasileiro, que começa no final do mês. Estrear contra o Grêmio no Maracanã, né? Só para lembrar. O Fluminense definiu que essa primeira apresentação vão ser moleques da base e jogadores pouco aproveitados na temporada. Então, acredito que sejam jogadores como Igor Rabelo, como Lescano, Lavega, moleques da base como Fidelis, Davi Schwindt, acho o Riquelme, acho que são esses jogadores que se apresentam no dia 2, que o Campeonato Carioca tem muita importância para eles, tá? E aí o restante depois se apresenta no dia 8. Confesso que eu tenho dúvidas sobre algumas posições. Por exemplo, se eu fosse... Vamos escalar aqui, né? Um time, esse time alternativo com Eudes, Fidelis na direita, Igor Rabelo, Davi Schwindt e Lavega na esquerda. Não sei se o Fuentes continua, se o Fuentes continuar, acredito que ele vai jogar, mas é uma curiosidade porque o Zubeldia falou em coletiva que está treinando com o Lavega pela lateral esquerda. Otávio, acho que é um que começa jogando, o Carioca, se apresenta antes, porque ficou muito tempo parado. Minha dúvida é se Bernal jogaria esse Carioca, porque o Bernal, bem ou mal, foi banco durante muito tempo, mas jogou muitos jogos, entrou em muitos jogos do meu dia. Então acredito que tem muita chance de um Wallace Davi pintar. Acho que é um campeonato para começar com o Lescano, para a gente ver se a gente tá nessa dúvida aí. Cerro tá dando proposta, tá querendo, tem informação de lá que o Cerro tá querendo, tem o pai dele falando do Lescano, falando que ele tá adaptado aqui, tem expectativa, esperança de vingar no Fluminense. Riquelme, que seria mais um carioca bom do Riquelme, né, no caso, assim a gente espera que mais dessa vez que faça um brasileiro também. Acho que é campeonato pro Santi Moreno começar. Agora, não sei na frente, tá? Como camisa 9. Porque eu acho que John Kennedy vem jogando, Everaldo vem jogando, espero que os dois não estejam no Fluminense também, sendo bem sincero. Germancano tem a parte física, eu acho que ele não vai abrir mão desse descanso, e quando eu digo ele, não é aquele preguiçoso, né? A preparação dele, acho que vai fazer parte desse descanso. E assim, a gente como 9, não tem outro 9 no elenco. A gente como 9 vai ter o Kelvin, o moleque da base. Particularmente eu não sou muito fã dos jogos que eu vi dele, mas deve ser o jogador um jogador que pode entrar, mas confesso que não faço a mínima ideia, tá? Só para fechar o vídeo de hoje, o Wilson Forte lá da Central Fluminense, né, que eu fico brincando que é o Wilson Fluminense Central Forte, ele deu a informação que o Doma não vai ser aproveitado, né? Grande mistério sobre o Doma, volante da base, que vai completar 21 anos nessa temporada, ou seja, não pode mais jogar pelo Sub-20. É um jogador que teve seleção de base, teve muita expectativa e nunca teve uma oportunidade profissional. Fisicamente parece estar bem, parece ser um cara mais forte do que o Wallace Davi, Riquelmes da vida. Confesso que eu não gosto dessa também de falar que o Doma é um craque, grande craque. Eu vi os 3 jogos do Doma. Os 3 jogos que eu vi, eu gostei muito do que eu vi. Mas foram 2, 3 jogos, né? Então, assim, só para exemplificar, eu poderia ter visto 2, 3 jogos do Soteldo ali, né? Grêmio, São Paulo, e aí achar que o Soteldo também é um grande jogador. Então, acho que não foi isso, acho que realmente tem, mas tem algo que a gente não sabe e ninguém nunca conseguiu entender porque o Doma não teve oportunidade, né? A informação que o Wilson dá que o Fluminense está aberto para emprestar o Doma, e se tiver uma proposta que acha interessante, vai vender o Gustavo, né? O Gustavo Doma, um volante do Sub-20. Será que agora não é mais Sub-20 porque vai fazer 21 anos no próximo ano, mas é uma decepção que eu tenho com o moleque. Confesso que acho estranho porque o Doma tem destaque ainda quando o Diniz era técnico. Então a gente está falando de Diniz, já deve ter visto ele treinar, Mano deve ter visto ele treinar, Renato Gaúcho deve ter visto ele treinar, Zubeldia, eu já não sei quem é nessa reta final, o Marcão, uma galera vê ele treinar e ninguém internamente cogitou ele. Então alguma coisa tem, tá? Não acho que é o maior injustiçado do mundo, não. Só fico curioso para saber o que acontece com o Doma, o que aconteceu com o Doma, né? Já dá para falar praticamente no passado. Enfim, deixa o like, se inscreve no canal e que hoje dê tudo certo pra gente, tá? Vamos junto, até a próxima, valeu!